Olá, estamos iniciando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Capital, Canal 5, o canal da família do Sul do Maranhão. Amigo telespectadores, eu irei conversar com Arlane, que ele representa o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. Nós iremos discutir sobre privatizações, sobre a ANA, a Agência Nacional da Água, e também sobre a Eletrobras e a Eletronorte, não é isso? O que nós queremos esclarecer para a sociedade é que nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país. O presidente Michel Temer, que é um presidente ilegal, está aí diante de uma administração catástrofe, aonde nós estamos passando por momentos difíceis. Não sabemos qual foi a mágica, qual foi a estratégia e a tática que ele usou para convencer senadores e deputados federais. Sabemos que tudo que ele quer é aprovado. E temos o entendimento de que se os movimentos sociais não partir para cima, fazendo mobilizações, manifestações e ocupações, jamais isso irá deixar de existir. Estamos num ano de eleição, onde nós temos que eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador e presidente da República. Tudo isso é discutido no nosso país. O movimento sindical, principalmente o sindicato que você representa, está trabalhando a questão da informação para as populações do nosso país, para que venha evitar o pior, ou seja, continuar os mesmos no Congresso e no Senado? Aloysio, primeiro uma satisfação imensa estar aqui nesse canal de televisão, do nosso saudoso e companheiro aguerrido, amigo Cono Farias, uma pessoa que tem uma planilha de serviço prestado gigantesca para o estado do Maranhão e para a região tocantina. Então, a ele, a gente concede também todos os agradecimentos. Enfim, nós temos sim conversado com os trabalhadores, é um dever nosso. A realidade política do Brasil é muito complexa. Nós estamos na iminência de um processo eleitoral onde todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, caso tenha, porque hoje até se discute se haverá ou não eleição. A dúvida é muito grande, porque o cenário é de muita incerteza. Mas conversar com os trabalhadores e trabalhadoras, porque nós precisamos acertar o Brasil. E acertar o Brasil vai requerer de nós, cada trabalhador e trabalhadora, uma postura adequada no momento do voto. Nós sabemos que o eleitor, em decorrência dessa situação financeira que existe no Brasil, muitos vão muito pela conversa e pela ajuda de custo, até mesmo sendo colocado como cabo eleitoral. Isso já não é uma compra de voto? Sem dúvida alguma. Nós precisamos sim aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, né, da compra de voto e da venda de voto também, porque a legislação ela precisa alcançar os dois lados da corrupção, quem vende o voto e quem compra o voto. Então, esse lado precisa ser alcançado. Agora, veja bem, só para você ter uma ideia, do governo Michel Temer, a partir do momento que ele assumiu, nós aumentamos, saiu essa semana os dados, em 11% o número de miseráveis no Brasil. Só no governo do Michel Temer. 15 milhões de pessoas estão vivendo na extrema pobreza. 15 milhões de homens e mulheres que até outro dia tinham seus empregos estão vivendo na miséria e na calamidade. Nós sabemos que o movimento sindical, além dele fazer manifestações, ocupações e enfrentamentos, eu acredito o seguinte, que deveria ter, dentro do movimento, candidatos que o próprio movimento fosse apoiar para que ele viesse a ganhar as eleições. E a gente vê, ao longo de muitos anos, que isso não vem acontecendo. Diante disso, é que o Michel Temer, ele conseguiu, através da bancada ruralista, hoje, que praticamente a maioria já superaram 200 deputados federais. Se nós não tivermos esse pessoal do movimento lá dentro para combater as irregularidades cometidas por esse presidente, isso não será complicado? Sem dúvida alguma é complicado. Agora veja só, esse momento de caos que o país está vivendo, ele é um momento de aprendizado. E a sociedade, ela tem conseguido
aprender um pouco mais com isso. Veja só, nós conseguimos um marco interessante na história brasileira. Nós elegemos um trabalhador comum, um metalúrgico, ao cargo de presidente da República. Mas a sociedade, ela não conseguia enxergar até então a importância que representava o Congresso Nacional. Hoje é muito claro, porque nós tivemos aí de 2006 até agora um amplo conjunto de reformas que prejudicaram de uma forma brutal a sociedade brasileira, que conseguiu escapar da reforma da Previdência, mas uma sociedade que a partir de hoje consegue enxergar sobre um outro olhar a importância que representa o legislativo, tanto estadual quanto nacional, lá no Congresso brasileiro. Então a sociedade hoje, ela está mais atenta a isso. Do ponto de vista da estratégia política, o movimento sindical tem que ser muito claro em relação aos trabalhadores, no sentido de mostrar tudo isso que está acontecendo, de levar uma tradução bem adequada aos trabalhadores. Veja só, privatização da Eletrobras. Privatização da Eletrobras e todo esse escarabolço das reformas que houveram no país. Dos 18 deputados federais do estado do Maranhão, 14 votaram ou totalmente ou pontualmente a favor dessas reformas que modificaram para pior a vida dos brasileiros e brasileiras. Vocês vão mostrar esses 14 que votaram a favor do plano de ação para destruir o nosso país? Sem dúvida alguma. É um dever dos movimentos sociais, do movimento sindical, esclarecer a classe trabalhadora quem são essas pessoas que não nos representam, que estão jogando contra nós, contra os trabalhadores e contra os trabalhadores maranhenses. Deputados esses que hoje se colocam na condição de pré-candidatura ao Senado no estado do Maranhão. Então, você percebe a importância que tem política de nós estarmos levantando, mostrando para trabalhadores e trabalhadoras quem são essas figuras, para evitar que erros possam ser cometidos. E olha só, em relação à reforma da Previdência, é importante a gente deixar claro, gente, ela não foi enterrada. Ele ainda está, ele está mexendo as pedrinhas. A reforma da Previdência não foi votada. Então, o governo percebeu que não tinha o voto no momento político e desistiu. Quem é que quer tocar, nesse momento, uma reforma da Previdência? Michel Temer, essa semana, no Datafolha, 86% ele consegue transferir de rejeição para qualquer candidato. Quem estiver ao lado do Temer já vai levar 86% de rejeição. Mas ele está com a máquina na mão. Será que ele não vai colocar isso em votação novamente? Está com a máquina na mão. Conseguiu se livrar 2 vezes daquelas denúncias. O Congresso Nacional foi lá mas agora, Luiz, a gente está num momento muito delicado. Por quê? A classe política, aqueles que colocaram a mão onde não deveriam, caso não voltem para o Congresso Nacional, vão para a cadeia. Vão para a cadeia no dia seguinte. Eles sabem disso. Hoje nós temos no Congresso Nacional senadores que vão concorrer ao cargo de deputado. Não é porque eles querem, é porque não existe uma outra alternativa política. E ele precisa da imunidade parlamentar. Precisa do foro privilegiado. Para se manter. Para se manter seguro. Fora da cadeia. Fora da cadeia. Aqui no Maranhão tem algum deles? Olha, no Maranhão nós temos citações em relação ao ex-ministro de Minas e Energia, por exemplo, Lobão. Ao Edson Lobão, mas que, como tem o foro privilegiado, segue a discussão, a matéria segue lá no STF. Então, em caráter sepulcral, digamos assim. Então, não só ele, como outros espalhados em todo o Brasil. O Aécio Neves. Há quem diga que Aécio Neves vai ser candidato a deputado. Mesmo diante do que está acontecendo com ele ultimamente? Mesmo diante do que está acontecendo. Tudo para fugir de uma prisão? Tudo para fugir de uma cadeia. Será se ele tem como fugir dessa cadeia? Olha, o povo de Minas Gerais tem que dar essa resposta na urna. É o povo de Minas Gerais que vai dizer se ele vai ou não para a cadeia. Assim como aqui no Maranhão, o povo maranhense, trabalhador e trabalhador maranhense, vai ter que dar a resposta e dizer quem fica e quem vai. Eu estou conversando com Arlane
Arlane, eu estou conversando com a Arlane. Veja bem, amigo telespectadores, essa questão da discussão política, ela precisa ter uma discussão para informar o telespectador. Nós temos observado que com essa gestão de Michel Temer, que já chegou a 15 milhões de desempregados, ou seja, de miseráveis, porque quando você não tem emprego, a sua esposa não tem emprego, você paga aluguel, paga energia e paga água, automaticamente você está indo para debaixo da ponte. E as grandes cidades do nosso país, muitas pessoas que tinham uma qualidade de vida mais ou menos, está embaixo da ponte. Nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos conversando com o Hernandes sobre a questão de privatizações aqui no nosso país. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, aqui na TV Capital, Canal 5, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, 27 estados. Aqui no Maranhão, são 42 deputados estaduais, 217 municípios. Antônio Torres, que esteve aqui no nosso programa, disse que precisa mudar, principalmente a esfera federal e também a estadual. Nós sabemos que com 2 mandatos de deputado federal você se aposenta. 2 mandatos de deputado estadual, ele também se aposenta. 1 mandato de senador, automaticamente já se aposenta com 8 anos de presidente e governador. Essa mudança tem que existir. Hernandes, vocês têm hoje conhecimento de que, caso haja a privatização da Eletronorte, como é que irá ficar a situação do povo brasileiro? Olha, é um assunto muito delicado, porque o Michel Temer, o presidente Michel Temer, ele age de uma forma que ninguém age no mundo. Energia é assunto estratégico em qualquer país do planeta. É um assunto estratégico, é um vetor de desenvolvimento econômico e social, mas por incrível que pareça, a agenda do dia, hoje, no Congresso Nacional, é a privatização da Eletrobras, é a retirada de subsídios para o agricultor familiar, é o fim do programa Luz para Todos, que tanto beneficiou o povo carente do estado do Maranhão, sobretudo, o estado do Maranhão foi um dos estados mais agraciados com o programa Luz para Todos. Um programa que levou energia à comunidade de baixa renda, zonas rurais. Hoje você vai em qualquer assentamento, por mais distante que seja, dificilmente não terá energia. Telefone, a gente saindo aqui de Imperatriz um pouquinho, você já não tem acesso. Mas a eletricidade é um bem que está quase que totalmente universalizado no país. Por conta de quê? Por conta da existência da Eletrobras pública. A importância da Eletrobras pública, sobre vários aspectos, também está em estabelecer um equilíbrio entre o interesse público e o privado. Por quê? Por parte do agente privado que explora o setor de energia, né, a exemplo da SEMAR, o que se vislumbra é o lucro. Tanto é que um dos motes da Companhia Energética do Maranhão é a obstinação pelo lucro. Olha só a força que isso representa. O que ele alega em querer privatizar? Olha, o Michel Temer, ele está cumprindo uma agenda de mercado que foi imposta para ele. Inclusive europeu. O mercado, ele tem colocado isso, a agenda do dia, o interesse do mercado hoje é o setor energético brasileiro que está forte, que está firme. Investimentos nos últimos 12 anos, né, antecedentes a Michel Temer, investimentos grandiosos no setor de energia brasileiro. Você lembra que nós saímos lá do FHC de um apagão, várias vezes, de um apagão sem precedentes. E nós conseguimos mudar essa realidade.
Só para você ter uma ideia, no Maranhão, nos últimos 8 anos, a Eletrobras investiu quase 1 bilhão no estado do Maranhão. Nós tínhamos uma situação de calamidade aqui na região sul, ali em Balsas, mais de 100 milhões foram investidos. Empreendimentos que são colocados em regime de leilão, a exemplo lá do que aconteceu em Balsas, que a iniciativa privada não quis nem participar, porque considerava que era pouco a margem de lucro deles. Mas a Eletrobras foi lá, é patrimônio do povo brasileiro, tem uma perspectiva de desenvolvimento social e regional e implantou vultosos investimentos ali naquela região. Imperatriz também é a mesma coisa. Hoje, do ponto de vista eletroenergético, se Imperatriz tivesse uma condição econômica de expandir 10 vezes sua economia, do ponto de vista da energia, nós estamos assegurados. Então, a Eletrobras ela cumpre um papel importantíssimo. Agora, dos riscos, privatizar a Eletrobras é algo que tem uma magnitude muito grande, um impacto muito grande, porque é privatizar o rio. É a gente entregar para empreendimentos e empreendedores internacionais a nossa soberania. Como é que fica a nossa situação? Primeiro, tarifa de energia. Aumenta. Com certeza. Só para você ter uma ideia, a energia que é gerada pela Eletrobras, das usinas que já foram pagas pelo povo brasileiro, hoje ela é uma energia que a gente chama cotizada. Essa energia cotizada, o pacote dela hoje sai de dentro da usina hidrelétrica algo em torno de 60 a 70 reais. E essa energia que é gerada no Brasil, 1/3 é a Eletrobras que produz, 1/3 dessa energia. Pois bem, a iniciativa privada gera esse mesmo pacote de energia que a Eletrobras gera em torno de 60 a 70 reais, ela coloca no mercado entre 250 e 300 reais. E caso seja privatizada, ela vai dobrar mais ainda? Sem dúvida alguma. Já se estima que 30%... Bem, valores a gente sabe que aumenta caso venha a ser privatizado. O que aconteceu no Encontro das Águas a nível de mundo lá em Brasília? O Fórum Alternativo Mundial da Água foi o primeiro evento a nível mundial que nós fizemos, puxado pelas instituições sociais e sindicais de todo o Brasil, onde a gente se discutiu ali a questão da água sob uma perspectiva de um benefício social, de um valor imensurável, intangível e necessário para a vida de todos os povos, sobretudo para o povo brasileiro, em oposição exatamente ao Fórum Mundial da Água, que tem um viés todo mercadológico, que a água, na perspectiva deles, é apenas mais um produto da prateleira do supermercado. Que não é. Que não é. A água hoje a gente tem comunidades, se do ponto de vista de mercado, um processo de privatização das águas vai impedir que pessoas tenham acesso a esse bem comum tão importante para as nossas vidas, que é a água. Eu vejo com muita preocupação o seguinte: como ele tem acima de 200 deputados federais no Congresso, e a maioria do Senado também é da bancada ruralista, e tudo que ele quer, ele consegue, principalmente em função do voto desses parlamentares. Como ele está com a máquina na mão, e a gente sabe que acima de 600 milhões de reais está sendo desviado por dia, só da lama da corrupção. A nossa preocupação é que nossos movimentos, eles não estão muito motivados para ir para o embate, para a discussão. Vocês não têm medo de que ele possa virar a regra do jogo e ir conseguir o seu objetivo, que é privatizar? Olha, Luiz, nós temos feito todos os esforços no sentido de convidar a sociedade para um debate. O ano passado nós realizamos aqui em Imperatriz, né, o nosso evento de cunho regional, fizemos a discussão, colocamos para a sociedade uma medida que está sendo discutida lá no Congresso, que é a transposição do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, entendeu? Eu acho um absurdo. Um absurdo, mas um assunto que voltou a uma discussão muito forte lá no Congresso Nacional. Já está rolando lá? Estava adormecido, a matéria estava adormecida e do dia para a noite começou a entrar em uma velocidade feroz lá no Congresso Nacional. Então, nós fizemos essa provocação para a sociedade, convidamos, é necessário a população, os municípios que estão no entorno do Rio Tocantins,
né, nós fazermos as nossas audiências públicas, fazer uma discussão, porque o assunto ele segue em uma velocidade muito forte no Congresso Nacional, sem uma discussão social. Quer dizer que as bases não foram ouvidas. Não estão sendo ouvidas. O povo brasileiro não está sendo ouvido em relação a isso, sobretudo os municípios e os estados que são afetados diretamente com essa possível medida, caso ela venha a se concretizar, né? A gente verifica, por exemplo, a transposição lá do Rio São Francisco, que hoje, do ponto de vista ambiental, talvez, se a gente fizer uma conta, foi mais fracasso do que sucesso, né? Muito dinheiro desviado das obras, muita coisa por ser feita, e um rio que está morrendo. Agonizando há muito tempo. O velho Chico está agonizando, porque as medidas conservacionistas, elas não foram implementadas. E aí, como as medidas não foram implementadas, o nível de água começa a ser reduzido, e a classe política, que gosta de decisões mediáticas e de holofotes eleitorais, promovem, né, como solução a simples transposição do Rio Tocantins para o Rio São Francisco. E o nosso Rio Tocantins, nesse último período de estiagem, nós chegamos a ver uma condição histórica. Inclusive não é porque está tendo esse inverno a nível de Brasil, que está muito bom, só o Rio Grande do Sul que está seco, mas o resto está tudo bem. O Rio Tocantins, o que nós temos observado é que os desmatamentos nas matas ciliares que dão sustentação a ele, que é onde tem riachos, córregos e nascentes, está aumentando. E o incentivo ao agronegócio muito mais. E com esses desmatamentos nós passamos por uma crise hídrica muito forte o ano passado. E não estamos livres do próximo ano. Esse ano está tendo um inverno muito bonito, mas em relação a estudos ambientais, a gente percebe em que nós não podemos ter muita segurança. Nós não podemos acreditar que o Rio Tocantins vai ter esse volume de água como aí está. Caso o Congresso venha aprovar esse projeto da transposição, isso é complicado, principalmente para nós aqui nessa região. Precisa de mais discussão essa questão da transposição. A questão dos agravantes em relação ao Rio Tocantins, né? São várias vertentes, como você falou aí. A gente coloca a situação do agronegócio, que se expande numa velocidade muito rápida, mas nós temos também o componente cidade. A cidade também tem contribuído muito com a devastação do Rio Tocantins. Nós temos riachos que até pouco tempo eram riachos, hoje são verdadeiros tubos de canalização de esgoto. Então, a infraestrutura no município, ela precisa urgentemente ser rediscutida, precisa de um planejamento, porque a componente cidade também, ela tem um efeito muito devastador. Isso nós não estamos vendo aqui. Nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos discutindo essas questões sobre privatizações, inclusive a crise hídrica que aconteceu no ano passado aqui do Rio Tocantins. Essa questão da transposição é mais uma jogada política, é uma politicagem aonde nós não iremos chegar a lugar nenhum. Já já estaremos de volta. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. Ok, estamos de volta com o programa Tribuna Livre, CAEMA. Nós sabemos que a CAEMA hoje, segundo informações, diz que tem 20 milhões para investir aqui na cidade de Imperatriz. E o que a gente vê é que aonde ela está fazendo investimentos, segundo informações de alguns técnicos, diz que essa rede de esgoto não está tendo tratamento. Está indo dejetos diretamente para o Rio Tocantins. Qual é o meio que vocês estão buscando para que isso não venha a continuar? Em relação à CAEMA, nós já tivemos alguns avanços significativos. Nós saímos de uma ideia de privatizar o saneamento no estado do Maranhão. O governador Flávio Dino ele foi sensibilizado em relação a isso, porque o Michel Temer ele colocou um pacote de estudos
patrocinado via BNDES, onde o objetivo desses estudos era indicar como privatizar o serviço de saneamento nos estados ainda que não foram privatizados, né? Num primeiro momento, o governador Flávio Dino, ele acatou o pedido, né, esse estudo do BNDES, mas no segundo momento ele veio a declinar. Então, essa matéria em relação à privatização no saneamento do Maranhão, graças a Deus, nós conseguimos estancar, pelo menos momentaneamente. Agora, sem dúvida alguma, é necessário que nós façamos mais investimentos no saneamento do Maranhão. Agora, Luiz, o que é interessante a gente apontar aqui, porque a Caema foi uma empresa que ao longo de décadas apenas serviu a trampolins políticos. Então, hoje nós temos uma empresa que precisa fazer vultosos investimentos por conta de responsabilidades administrativas que foram praticadas no passado. Mas não há um risco da Caema, segundo comentários de alguns grupos políticos, caso o governador Flávio Dino seja reeleito, ele irá privatizar a Caema. Isso vocês estão tendo conhecimento ou não? Não. Para nós, não existe, para os sindicatos urbanitários do Maranhão, nós não temos essa clareza. Nós temos, diuturnamente, tentado manter diálogo com o governo, no sentido da gente fazer exatamente o contrário. Fazer os investimentos na Companhia de Águas do Estado do Maranhão. Para que não seja privatizada. Para que não seja privatizada. É porque se privatizar, aí acabou. Aí fica uma situação crítica. Fica difícil, fica difícil. Nós temos aqui no Maranhão dois exemplos de cidades que o serviço público de saneamento foi privatizado. E não melhorou. O que aconteceu foi o seguinte, uma explosão tarifária. Inclusive, eu tive fazendo levantamento ano passado em algumas cidades do Tocantins. Lá, quando passou a privatizar, a situação é crítica, muitas pessoas já estão perfurando poços no fundo do seu quintal porque não tem condições de pagar a taxa. Na região metropolitana de São Luís, nós temos cidades que passaram por esse processo e que agora a justiça determinou que fosse revisto, por conta de equívocos no certame licitatório, certo? Mas a população lá se reclama porque nós já tivemos reajuste de mais de 200%, isso monetariamente falando, dinheiro. E um serviço que não mudou. Então, assim, nós, o cidadão maranhense, a gente precisa defender um saneamento público, mas com investimento. Porque na medida que a gente não investe, na medida que existe o sucateamento do serviço de saneamento, fica mais fácil para aqueles que querem vender o patrimônio do povo, quererem justificar a privatização. Então, o caminho é esse. É o sucateamento, é a falta de investimento, e o momento seguinte, a privatização, e, posteriormente, a reclamação por parte da sociedade por conta de tarifas abusivas e também da possibilidade de você acabar interferindo na vida exatamente daqueles que mais precisam, que são os mais pobres. Bem, na gestão do Madeira, quando ele foi prefeito, ele tentou privatizar a Caema aqui em Imperatriz. Inclusive, houve algumas audiências, a última foi na OAB, e lá nós tivemos movimentos sociais, tivemos que dizer não, inclusive tinha membros da Odebrecht aqui, e a tentativa dele foi muito forte, só que a reação foi muito maior. O sindicato que você faz parte, houve uma resistência, nós batemos de frente com a mídia, enfrentamos e fizemos com que eles recuassem, onde o próprio prefeito disse que o governo do estado não tinha como manter a Caema prestando um serviço de qualidade. E por ele ser prefeito do município, ele estava passando por momentos difíceis. Então, a solução era privatizar, e nós não. Se esse agora, que aí está, a tentar, vocês vão reagir? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, nós temos que perseguir o investimento para a Caema. Esse que é o grande objetivo. Precisamos perseguir, precisamos diuturnamente estar com a classe política que realmente gosta desse Estado, né, para que os investimentos eles possam acontecer na Caema. Agora, Luiz, se a gente fizer uma análise bem crítica, a Caema de hoje ela já não é mais a Caema de ontem. Alguma coisa melhorou, sem dúvida alguma. Eu lembro que no momento assim que o governador Flávio Dino chegava no estado do Maranhão, que nós tivemos um colapso aqui no sistema de fornecimento de água na captação da Caema, nós conseguimos
através de um grande esforço político, né, voltar o sistema a operar, né, por conta de um transformador que tinha queimado lá na Caema. E nós tivemos a oportunidade de ver, né, o nível de sucateamento que a companhia foi deixada. Inclusive eu tive lá, eu tive um mês praticamente quando foi para trocar as bombas. Hoje o sindicato dos urbanitários, as pessoas estão cientes de que a privatização é ruim, tanto para a população como para os funcionários. Mas vocês estão acompanhando diretamente essas questões de Estado, município e União, porque o grande perigo que a população corre é um golpe. É um golpe nessa privatização, é um golpe dos governos que aí estão, que não têm compromisso com a sociedade, é um golpe dos deputados federais que receberam acima de 6 milhões, segundo comentários, e que eles estão voltando com os bolsos cheios de dinheiro. E os candidatos que não têm dinheiro, o que será da situação dele quando realmente for registrado a candidatura de cada um? O sindicato tem esses membros que vai acompanhar, vai denunciar, ou até mesmo vai ter candidatos para defender essas categorias? Olha, veja só. Primeiro, a sociedade precisa estar tem que ter uma clareza muito grande. Ou a gente muda nesse processo eleitoral, faz uma varredura, ou no dia seguinte vai ser muito pior do que aconteceu nos últimos dias. Porque se a gente não mudar essa classe política que está aí, Aloysio, no dia seguinte, a reforma da Previdência vai para a pauta e ela vai passar. Há esse risco. Há esse risco. Não só a reforma da Previdência, a agenda constante de privatizações, tanto no saneamento quanto a energia. Esse processo eleitoral é um dos processos eleitorais mais decisivos que nós temos para a história desse país. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Nós também agradecemos a você, a toda a equipe dessa renomada emissora, agradecemos à sociedade imperatrizense. É necessário a gente fazer essa reflexão, dividir as responsabilidades junto com todo o povo, com o povo de Imperatriz, que é o bem para o Estado do Maranhão, o bem para o Brasil. Amigo telespectadores, você precisa entender uma coisa: esse ano é um ano decisivo. O Brasil não tem mais capacidade de passar mais 4 anos na lama da corrupção. A maioria dos deputados federais e senadores estão do lado do dinheiro. E esse dinheiro poderá vir agora, nesse ano de eleições, comprar o seu voto. É preciso que você, eleitor, tenha responsabilidade, que os 100, os 200, os 300, até R$1.000 ou muito mais que você bota no seu bolso, a desgraça você está contribuindo para continuar. Os miseráveis desse país estão aumentando a cada dia e a cada segundo. Conheci pessoas que tinham sua propriedade, não tem mais. Que tinha sua casa, não tem mais. Que tinha o seu estabelecimento comercial, não tem mais. E hoje o que está reinando é a violência. Olha o caso do Rio de Janeiro. E reflita aqui no Maranhão que existem municípios que o próprio poder público não está dominando mais o crime. Mas o maior criminoso é aquele que vende o seu voto. Toma muito cuidado, que você poderá ser a próxima vítima na mão desses marginais que se dizem nossos governantes. Eles vão vir com dinheiro, agora com proposta de melhoria, jamais. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau.